Tem um problema na manutenção industrial que é sutil. Ele é caro, mas está escondido. Não está no manual, não está na planilha de custos, ele está na nossa mente. É um verdadeiro ponto cego que, olha, está drenando o lucro da operação. Vamos entender direitinho como isso funciona. Beleza? Vamos lá. Pensa comigo uma coisa. E se a causa real daquela falha que vive se repetindo, sabe qual é, né? Então, e se o problema não for a peça em si, mas a nossa percepção sobre ela? Essa pergunta é a chave de tudo o que a gente vai analisar agora. É aqui que a gente entra no que podemos chamar de ponto cego da confiabilidade. Porque veja bem, fazer uma análise de causa raiz, a famosa RCA, não é só inspecionar uma peça quebrada. É um processo de decisão, uma decisão crítica que vai dizer para onde vai o tempo, o dinheiro e o esforço da engenharia. E é exatamente nesse momento que a objetividade pode, se perder no caminho. E o grande culpado por essa perda de objetividade tem nome: viés de marca. O que é isso na prática? É bem simples. É quando a investigação, que deveria ser puramente técnica, baseada em física, em evidências, de repente é contaminada. Contaminada por uma crença. A reputação de uma marca acaba valendo mais do que a própria evidência física da falha. E o efeito disso no bolso é imediato. Quando esse tipo de diagnóstico entra em campo, o retorno sobre o investimento de qualquer programa de manutenção preditiva, sabe? Ele simplesmente despenca. Mas por quê? Porque a gente acaba mascarando o problema de verdade, a anomalia operacional. O foco deixa de ser a física da falha e passa a ser a marca da peça. E aí já viu, né? É recurso indo pelo ralo sem resolver a causa raiz. Tá, mas como é que isso acontece lá no chão de fábrica, no dia a dia? É o que a gente chama de diagnóstico por percepção. E a palavra que define isso perfeitamente é assimetria. Essa imagem da balança aqui é perfeita. De um lado, uma falha, do outro, exatamente a mesma falha. A física é a mesma, não muda nada. Mas aí, o logotipo na peça, a marca, desequilibra a balança toda. O rigor da análise vai por água abaixo. E, gente, isso não tem nada a ver com engenharia. Isso é filtrar as coisas pela nossa percepção. Vamos ver isso em detalhes porque aqui a gente vê os dois pesos e as duas medidas. Quando a peça é de uma marca premium, a falha é vista como algo estranho, uma anomalia. Na hora, a investigação fica super rigorosa, todo mundo vai atrás da causa sistêmica, será que foi a carga, a lubrificação, a montagem? Agora, se a peça é de uma marca alternativa, a mesma falha vira uma prova de que a qualidade é ruim. Fim de papo. A análise para ali mesmo, a culpa é da peça e pronto. Ninguém nem olha para o sistema. Duas abordagens totalmente diferentes para o mesmíssimo problema físico. Vamos pegar um exemplo bem prático. Pensa num rolamento com spalling, aquele descascamento, sabe? A norma ISO 15243 é super clara sobre isso. Ela diz, isso é sintoma de sobrecarga ou lubrificação errada. Ou seja, o problema está na condição de operação. Mas o que o diagnóstico com viés faz? Ignora a norma, ignora a física e crava. Material ruim. O mesmo acontece com aquelas marcas de contaminação. Em vez de investigar a vedação, a filtragem, o diagnóstico rápido é aço com dureza baixa. A gente está literalmente trocando engenharia por achismo. Ok, já entendemos o problema, mas e o prejuízo? Qual é o custo real disso tudo, tanto na operação quanto no fim do mês no balanço da empresa? Esse ciclo vicioso aqui é preocupante. Funciona assim. A peça quebra por um problema no sistema. Aí o viés entra, a análise para. A gente vai lá, troca a peça, acha que resolveu, só que não. A causa raiz, o problema no sistema, continua ali, vivinha da Silva. E o que acontece? A falha volta. E a gente entra num loop sem fim de trocar peça, perder tempo e parar a produção. E esse loop tem um nome: prejuízo. É um verdadeiro sangramento de dinheiro, direto no resultado da empresa. Cada vez que esse ciclo se repete, o custo da falha aumenta, a gente joga fora horas e horas de trabalho em trocas que não resolvem nada e o pior, a máquina fica parada. Tudo isso enquanto a gente tem aquela falsa sensação de que está tudo sob controle. Mas calma, tem um jeito de quebrar esse ciclo. E a solução passa por uma virada de chave, uma mudança de mentalidade. A gente precisa parar de fazer a pergunta errada e finalmente começar a fazer a pergunta da engenharia. E a virada de chave é exatamente essa. A pergunta errada que a gente faz por impulso é: qual marca é a melhor? Isso só gera achismo. A pergunta correta, a pergunta que a engenharia de verdade faz, é outra. Qual é a causa real da falha dentro deste sistema? Percebe a diferença? A ideia não é trocar uma marca pela outra, é trocar opinião por evidência.
Agora, pense em um dado aqui que é impressionante. A própria indústria, os próprios fabricantes, dizem que algo entre 70% e 95% das falhas de rolamentos são por causa de problemas no sistema. Lubrificação, contaminação, montagem. Agora, se isso é um fato, por que a nossa primeira reação é sempre culpar a marca da peça? Não faz sentido, né? É uma contradição enorme. Então, como é que a gente coloca isso em prática? Simples, com um roteiro, um passo a passo, para a gente chegar na verdade técnica, sem desvios. Esse funil de análise é o nosso mapa. O processo tem que ser esse, sempre, não importa a marca na caixa. Primeiro passo, identificar o modo de falha de acordo com a norma, a ISO 15243. Segundo, mergulhar na análise do lubrificante e da contaminação. Terceiro passo, checar todos os ajustes, folgas, interferências da montagem. Quarto, a vedação está funcionando? Tem que verificar. E por último, o quinto passo, analisar o alinhamento e qual é a condição de carga real daquela aplicação. Não dá para pular nenhuma dessas camadas. E aqui está o ponto-chave de tudo. Se a gente pula qualquer um desses passos e vai direto para a conclusão de que a culpa é da marca, isso não é engenharia, não é confiabilidade, é puro e simples achismo. E como a gente já viu, é um achismo que custa muito, muito caro. Então, para fechar, o que a gente precisa é de um reposicionamento técnico. São 3 regras de ouro, 3 verdades que talvez incomodem, mas são essenciais. Primeira, desconfie do sistema antes de culpar a peça. Segunda, valide a causa real antes de fechar o diagnóstico. Não é o nome gravado no componente que termina a investigação. E a terceira, talvez a mais importante, use engenharia, não opinião. E para encerrar de vez, fica aqui uma frase que resume tudo. Componentes como rolamentos não falham por causa da sua reputação, eles falham por causa da sua condição de trabalho. No fim do dia, a engenharia tem sempre falar mais alto que o marketing.